Oi, gente, eu sou Juliana Dini e eu tô aqui com mais um episódio do nosso podcast mensal, o Código do Matrimônio, com o nosso super professor de relacionamento, Lucas Scudeler. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Ju. Gratidão estar aqui. Nossa, prazer é nosso, eu que agradeço. Vamos lá. Lucas, pra quem não te conhece ainda, se apresenta pro pessoal, por favor. Eu sou pai da Mari, marido da Luciana, filósofo, teólogo, psicanalista e empresário há 20 anos. Nosso professor, é isso aí. Obrigada, viu, Lucas? Obrigado. Explica pro pessoal, por favor, um pouquinho do nosso intuito aqui com o podcast, por favor. Eu acho que a ideia do podcast do Código do Matrimônio é estar trazendo temáticas que são relevantes em relacionamento, tá? Tanto para quem é casado ou esteja em um matrimônio ou para quem quer contrair e chegar no estado matrimonial com sucesso. Tá? Então a gente vai sempre abordar temáticas que são obstáculos, temáticas que as pessoas tendem a ter um erro, né? Uma tendência a errar, ou temáticas que são populares e que está gerando muita dúvida nas pessoas em determinados momentos, e às vezes também temáticas muito técnicas, como a temática do nosso podcast de hoje. Muito bom, muito legal. Eu acho que a gente está aqui proporcionando material de estudo para o pessoal, né? E hoje a gente vai falar de um tema que o pessoal pede muito. Eu propus falar sobre os arquétipos, tanto feminino quanto masculino, que a gente sabe que você fala com muito mais profundidade, né? Sim. Do que você vai falar aqui comigo hoje. Uma introdução hoje, né? Lá no seu curso de psicanálise, né? Se você quiser até falar um pouquinho pro pessoal, Tá. fica à vontade, porque assim... o pessoal pede, mas a gente não pode tratar com a mesma profundidade do seu curso, porque o pessoal não está preparado com o estudo prévio. É impossível você falar, por exemplo, de astrofísica para uma pessoa que não aprendeu matemática ainda. Exato. Isso não quer dizer que a astrofísica não é verdade, é só uma questão de preparo. A pessoa primeiro vai ter que entender matemática, depois ela vai ter que entender física, depois ela vai ter que entender dinâmica de fluidos, depois ela vai poder começar a estudar astronomia e depois a astrofísica. Então, existe um processo evolutivo dentro de relacionamentos, onde, quando a gente fala de relacionamentos, as pessoas elas têm uma falsa ideia de que relacionamentos é um assunto fácil. Não. É um assunto muito profundo, é um assunto complexo, é um assunto interdisciplinar. É exatamente por isso que a grande maioria das pessoas não tem sucesso em relacionamento. Porque você precisa de uma bagagem, de certa maneira, técnica ou de sabedoria de vida, né, que pode ser inspirada por Deus, que você precisa ter uma amplitude técnica de várias disciplinas diferentes para você conseguir começar a explicar alguns fenômenos que acontecem em relacionamentos. Tá. Então, arquétipos é um assunto bastante denso, bastante profundo e bastante técnico que a gente vai passar por cima do assunto como um processo introdutório hoje. Isso, e vai ser legal porque quem está assistindo a gente vai poder se identificar, vai poder melhorar. Isso. Vai poder olhar onde está pecando ou não, né? Isso, perfeito. Então, legal. Então, vamos começar. O que são arquétipos e de onde vem esse conceito, por favor? Bom, arquétipos são... vamos fazer a etimologia da palavra primeiro. Arque, antigo, tá? Do latim. É tipo, padrão. Então, a gente tem padrão, antigo. Tá? Então, a construção da própria palavra significa padrões antigos. Uhum. Esses padrões antigos são padrões ancestrais humanos, e não só padrões humanos, mas padrões mamíferos, padrões hominídeos, padrões de répteis. Até porque até pouco tempo atrás, hoje isso não é utilizado mais, transformou em obsoleto, mas a ciência mesmo atribuiu ao nosso cérebro, uma parte do nosso cérebro, como cérebro reptiliano. O que é isso, por favor? É uma região do nosso cérebro central na neurociência, que é a parte da amígdala, que é o centro das emoções, que as respostas que a nossa amígdala humana tem é muito parecido com o comportamento usual dos répteis, que não tem as outras camadas desenvolvidas como hipocampo, o córtex pré-frontal e outras áreas do nosso cérebro. Quando fala amígdala, gente, amígdala cerebral. Cerebral, aqui não é a amígdala da garganta, é não. tonsila. Não, é a amígdala cerebral, que é o centro operacional das emoções. E tem reações muito parecidas de medo, de fuga, de luta, como dos répteis. Então, por causa disso, foi criada-se uma associação do linguajar técnico de cérebro reptiliano, que hoje em dia não é mais utilizado, mas só para vocês terem uma noção da associação que era criado com relação a isso. Por quê? Porque a gente tem arquétipos que regem muito da nossa orquestra sinfônica cerebral, que são padrões, são como mapas
que regem a maneira como o nosso cérebro vai responder, que vêm herdados desde os répteis, depois os mamíferos, padrões de aves também, padrões de hominídeos e, por fim, padrões de homo sapiens civilizados, tá? Então, quando a gente está falando de arquétipos, a gente está falando de padrões de comportamento, de tomada de decisão, de visão de mundo, de contexto, que são extremamente antigos. Então não tem nada a ver com personalidade. Não tem nada a ver com personalidade. Personalidade é só uma máscara de fachada, de interação social, que é energizada por um arquétipo. Mas a personalidade em si, ela não pertence ao arquétipo. Ela é usada pelo arquétipo, mas ela não contém o arquétipo. Ah, legal. Então, assim, tem alguma coisa a ver com capital erótico, que a gente ouve tanto falar hoje em dia? Eu acho que tem alguns termos, principalmente modernos, que são simplificações bem grosseiras da realidade psicológica, e isso vem de uma simplificação grosseira da teoria psicanalítica do Freud, né? Onde o Freud dizia que tudo o que move o ser humano, tudo o que move é o impulso de libido sexual e o impulso de thanatos, o impulso de morte. Então essa dicotomia entre impulso de libido e impulso de thanatos, que já foi desconstruída, já foi explicada, e é obsoleta essa explicação, isso não é verdade, pelo próprio Jung, que foi um discípulo do Freud, mas se transformou num mestre muito maior do que ele. Sim. Onde o Jung explicou, na verdade, que a libido ela pode ser sexual, pode, mas isso é um dos formatos de canalização da libido, porque a libido é pulsão de vida. Sim. Ela é fisiológica, é energia criativa, não só fisiológica, mas psíquica também. Então ela pode tomar formas diferentes, como criatividade, como inspiração, como oratória, como sexualidade também, mas como vigor físico, atlético, performance atlética. Então, libido não é só sexual. Tá? Dentro da análise junguiana é muito importante a gente entender que quando a gente fala de libido, a gente está falando de pulsão de vida, vontade de viver. Tá? E sexualidade é uma das coisas que a libido se transforma, mas não é exclusivamente. E é bacana você falar isso, que até eu mesma tirei com você dúvida esses dias, né? Sim. Porque você é psicanalista junguiano, né? E você defende e aplica isso nos seus atendimentos. Sim. E daí vem a diferença para o Lacan, né? Que os alunos têm essa dúvida, né? Quando a gente fala de libido, quando a gente fala da personalidade comparada ao animal. Fala um pouquinho disso pra gente, por favor, e aí a gente vai entrar nos arquétipos, só pra pegar esse link de libido. Bom, esse é um assunto espinhoso, mas não tem problema. É polêmico. Polêmico. Qual que é o grande problema aqui? E há o processo até pra gente fazer uma microcorreção, tá correto a psicanálise junguiana do ponto de vista técnico, só que assim, do ponto de vista histórico, o próprio Jung disse que o processo dele era uma análise terapêutica junguiana, né? Então ele fazia psicologia analítica. Então, se a gente for ser 100% fidedigno ao Jung, a gente faz análise junguiana, influenciado obviamente pela psicanálise clássica, que é do Freud. E a gente tem um problema muito grave na psicanálise lacaniana, que é o seguinte: existe uma desconsideração quase que completa da realidade do inconsciente coletivo e do consciente individual, e uma ênfase exagerada no consciente e na fixação da narrativa mental que a pessoa, que o paciente acredita. Feita essas premissas lacanianas, o que acontece é que você ignora todas as pulsões inconscientes, coletivas e individuais na pessoa, ou seja, você ignora a realidade, tá? Tem muita coisa que você não explica. E numa psicanálise lacaniana, você vai forçar uma narrativa de storytelling que a pessoa acredita, porque Lacan acreditava que se a pessoa acredita naquilo, então aquilo é verdade para ela. Ou seja, na essência, a análise junguiana, ela é absolutista. Ela acredita que existem verdades universais, mesmo porque o Jung disse que os arquétipos são universais. Ele conversa perfeitamente com Platão e com Aristóteles com relação às realidades universais. E ele fala que isso é indissociável, é inexorável, e você tem que aceitar isso porque o ser humano está submetido a esses universais. A vida é regida por esses universais. Quando a gente fala de Lacan, uma interpretação equivocada até de algumas verdades fundamentais que o Freud trouxe, é que ele acredita em relativismo. Ou seja, não existem universais, não tem nada que a gente é preso, herdado ancestralmente. A narrativa que você acreditar hoje, para você, ela se torna a sua realidade. Só que isso, na verdade, é você tentar teorizar uma mentira. Porque o que é a mentira? A mentira é uma coisa que você
afirma com muita convicção e muita certeza, e por causa da sua convicção você acaba acreditando naquilo. Só que isso não significa que tem lastro, na verdade. Sim. Então, muitas dessas pessoas acreditam que por causa dos efeitos de curto prazo de bem-estar que uma psicanálise lacaniana traz, que aquilo gera efeitos duradouros e sustentáveis. Pelo contrário. Porque ela sustenta uma mentira. Ela sustenta uma mentira. Eu já atendi pessoas que já fizeram a psicanálise lacaniana durante 8 anos, 7 anos, 3 anos, e elas tiveram benefícios relativos e minoritários. E depois elas entraram em crises existenciais muito grandes. Quando voltou para a realidade, ou a realidade foi cobrada de alguma maneira, aquela pessoa se viu totalmente desnorteada. Só que ela já tinha tido alta do processo, ela não falava mais com o psicanalista. Então esse é um problema clássico que sempre existiu na filosofia e na teologia: absolutismo versus relativismo. Tá? Onde a gente também tem na psicanálise, assim como tem na arquitetura, assim como tem na medicina, assim como tem em várias outras disciplinas. Graças a Deus ainda isso não existe nas exatas, porque se fizerem isso nas exatas o mundo é desconstruído, mas em muitas disciplinas biológicas e humanas a dicotomia entre absolutismo e relativismo é muito forte, tá? E na terapêutica junguiana isso não é diferente, tá? A gente tem a terapêutica junguiana, que é muito superior a todas as outras linhas terapêuticas, por ser absolutista, porque o Jung fala que ele não tem o poder. Quem tem o poder é esse si mesmo, esse universal que habita em nós, e esse universal que habita em nós, quando ele é ativado, ele gera a cura. Tá. E você tem essas linhas, como a lacaniana, mas tem outras também, que são relativistas, que acreditam numa pregação ideológica, uma doutrinação de uma narrativa que pode ser falaciosa. Pode ser verdadeira, mas pode ser falaciosa também. Sim. Tá? Então, assim, é a diferença do sol do meio-dia para a noite. Totalmente diferente uma coisa da outra. Perfeito. Então, falando assim, em diagnóstico, em você melhorar como ser humano, e a gente vai falar hoje sobre os arquétipos, quais são os benefícios da pessoa que está assistindo aqui a gente em identificar os arquétipos e saber em que pé ela está? É muito importante, às vezes, a gente identificar arquétipos para que você consiga mapear padrões de comportamento. Tá? As pessoas, elas têm uma tendência, Ju, a achar que aquele comportamento é dela, exclusivamente dela e único dela. Isso é falso. Muitas coisas são comportamentos condicionados. Sim. Ou comportamentos de pulsão arquetípica. Por exemplo, quando você vê uma pessoa que você ama sofrendo uma violência, você sente algo dentro de você que te pulsa a entrar num estado de proteção. Sim. Ou a proteger aquela pessoa que você ama, né? Ou a defender aquela pessoa que você ama. Seja um ataque verbal, seja um ataque intelectual, uma humilhação moral, ou seja um ataque físico. Sofrimento, né? Quando você vê uma pessoa que você ama sofrendo, você automaticamente entra num modus operandi de atitudes protetoras. Sim. Isso é um arquétipo do herói. Tá. Do herói protetor. Esse arquétipo, ele não pertence à pessoa. Não é porque a pessoa se treinou para ser protetora que ela vai ter aquele comportamento naquele momento. Claro que uma pessoa que tem técnicas e habilidades de proteção, ela vai proteger de uma maneira mais eficiente. Só que a intenção, a pulsão, a vontade de proteger está totalmente presente naquela pessoa que também é inábil, que não tem habilidade. Tá. Isso é um comportamento arquetípico. Que bacana. Quando nasce, por exemplo, uma mulher que nunca foi mãe e ela tem o seu filho pela primeira vez, e quando ela pega o seu filho no colo, ela já sente o filho na barriga, ela meio que começa a sentir o que é ser mãe. Tá. Parece que ela começa a ter todos os sentimentos do que é ser mãe. Tipo, nossa, meu filho depende 100% de mim, é uma criatura que é indefesa, uma criatura que é vulnerável e que eu preciso ensinar 100% das coisas e que eu amo de paixão e que me dá terror e amor ao mesmo tempo. Ela começa a entender o que é o de verdade ser mãe e ter um ser que depende 100% dela. Isso é arquetípico. Ninguém ensinou pra ela, ser mãe é isso, isso e isso. Sim. Ninguém nunca falou isso pra ela. Mas na hora que o bebê tá na barriga dela ou nasceu, ela sabe o que é ser mãe. Ela teve a experiência mística. Porque o arquétipo materno ativou. Então esse comportamento é arquetípico. Não foi uma narrativa que alguém chegou pra ela e deu um curso de como ser mãe, e agora ela fala, estou graduada, tenho meu diplominha de mãe, agora posso ser mãe. Sim. Não existe isso. Sim. Então aqui a gente já consegue desconstruir a lógica teórica lacaniana em confronto com a junguiana. Tá. No momento que a pessoa tem a experiência absolutista, mística, da realidade dos fatos, que nasce, que faz florescer o arquétipo, a pulsão de vitalidade arquetípica, ela sabe como é ser mãe.
Sim, Ninguém ensinou pra ela. sim. Essa é uma diferença nítida, por exemplo, 2 casos, né? O protetor ou o cuidado maternal, onde a pessoa ninguém explicou pra ela. Pode ser que ela esteja totalmente sozinha, nunca conversou com ninguém sobre isso e ela sabe como ela tem que fazer, o que ela tem que agir naquela situação por causa do que ela tá sentindo, o que tá vindo de pensamento e de sentimento. Outras situações, a pessoa já foi extremamente treinada. Isso é muito comum na sociedade também. A pessoa já fez 1000 cursos, a pessoa já fez sei lá quantos diplomas e ela ainda continua não fazendo. Sim, Como é que você explica uma pessoa que tem 1000 horas de bagagem teórica e ainda não faz? sim. Aquela pessoa que leu 200 livros de prosperidade, só que ela não tem dinheiro pra pagar aluguel. Ela tem, mas não é, né? Tem É, narrativas. Então, né? ela tem o conhecimento, mas tem- ela não Eu chamo de aplica. obesidade intelectual. Exato. A pessoa tem obesidade intelectual. Ela viu 200 filmes de herói, mas ela não é um herói. Sim, Não adianta, mas eu já vi 50 filmes dos heróis da Marvel, tá? Mas isso não faz você um herói. perfeito. Você tá sentado na sua sala, na Netflix, vendo um filme da Marvel, isso não faz você ser um herói da Marvel. Sim, Agora, se você sair de casa e você praticar atos heróicos, você se aproxima na realidade mística da vida do que é ser um herói de verdade dentro das possibilidades humanas. A diferença, então, de uma narrativa para a realidade mística da situação é dia e noite. Nós estamos falando... é 880. É 880, não tem nem comparação. Uma coisa é o real, outra coisa é o ilusório, falso, luciférico. Sim, Tá? Então, eu acho que respondi a sua pergunta, mas Respondeu. exemplos de atitudes arquetípicas são, por exemplo, essas pulsões muito claras que nunca ninguém explicou pra alguém, mas a pessoa sabe o que ela tem que fazer naquela situação. então é como se uma análise fosse pelo subjetivo e outro pelo objetivo, ponto. É por aí que a gente pode ir, né? Eu acho que assim, a palavra subjetivo e objetivo, elas podem pertencer aos 2 cenários. Elas podem pertencer a um cenário falacioso, ou elas podem pertencer a um cenário virtuoso, ou íntegro, tá? Porque a realidade, ela é de verdade subjetiva. Só que ela é subjetiva, mas ela se manifesta na realidade objetiva, Tá. tá? A mentira, ela é uma construção subjetiva que parece que tem realidade, mas ela é uma construção, é uma fantasia. A fantasia é uma construção subjetiva que não se corresponde, não se manifesta na realidade objetiva. Então, o problema da mentira e da verdade é que a verdade, ela começa no subjetivo e se conecta e se manifesta como fruto no objetivo. É algo que eu entendi e quando eu pratico dá o resultado. Tá. Subjetivo que se transforma em objetivo. A mentira é uma fantasia, é uma narrativa, é uma coisa que eu criei na minha cabeça, que quando eu pratico, não dá em nada. Ou seja, subjetivo desconectado do objetivo. Perfeito. Então não é uma questão de subjetividade e objetividade, mas sim a ato, consequência, potência e ato. Tá? Então a gente está falando da potência, é a subjetividade, a capacidade de compreensão, discernimento e sabedoria, que quando eu aplico na prática, vira um ato potente, Tá. porque tem correlação com a realidade. A mentira é uma falácia que não tem potência, é uma construção fantasiosa, e quando eu aplico na prática não dá resultado nenhum. Legal. Então o ato é vazio. Então acho que ficou bem claro agora. E trazendo isso para arquétipo, falando de verdade e mentira, Sim. tem o arquétipo positivo e negativo? Existem maneiras de você aplicar o arquétipo de maneira positiva e negativa. Assim, quando a gente faz vinculação, o que é positivo? Aquilo que gera virtudes. O que é negativo? Tá. Aquilo que gera vícios e apego. Tá. Tá? Dentro de uma realidade metafísica, o que é o positivo e o negativo? Porque parece muito relativo. Né? E a gente precisa se aproximar de algo que é bem absoluto. O que é o positivo de uma visão absolutista? O desenvolvimento de virtudes, tá? Mas por que virtudes é algo positivo na metafísica? Porque virtude tem uma qualidade que nada mais tem, que é a eternidade. Tá? Quando você desenvolve uma virtude, essa virtude em você, ela é eterna e incondicional. Tá. Isso significa que essa virtude vai estar com você de agora para todo sempre. Por isso que ela é positiva, porque nada destrói aquela virtude. Perfeito. A coragem em si, por si só, ela nunca mais precisa ser desativada, exceto se a pessoa quiser desativar. Mas a coragem, a pessoa não importa qual situação ela esteja, ela sempre vai ter acesso ao estado de coragem. Ou seja, é incondicional, atemporal e indestrutível. Ah, legal. Então o positivo tem essa característica de ser eterno. O positivo, tá? Pra gente sair desse termo que é muito relativista, talvez, e a gente entrar num termo mais absoluto, que é virtude, e atemporalidade e eternidade.
Isso é o positivo no nível humano, só que no nível metafísico. E aquilo que é vício, que é temporal, que é passageiro, né? Que é sazonal, é o negativo. Perfeito. Então tudo aquilo que eu troco o amanhã pelo hoje, eu vou me ferrar amanhã. Tudo bem, mas hoje eu vou ter uma vitória. Tudo bem, então eu troco amanhã pra me ferrar e hoje eu quero ter uma vitória. Isso é a lógica hedonista. Sim. Eu quero prazer agora, mesmo que eu me ferre depois. Não pesa as consequências, né? Inconsequente. Então a inconsequência, a falta de cautela faz com que a pessoa escolha o negativo. E o negativo, numa visão mais absolutista, é aquilo que não se sustenta por si só. Por exemplo, no masculino, qual seria esse arquétipo que não se sustenta por si só? Classicamente, e mais comum ou popular, na verdade, há o vício em pornografia. O masculino que tem o vício em pornografia, que não consegue compreender que ter esse prazer de maneira fácil vai fazer com que ele se desmotive a encontrar uma parceira de vida real. Isso vai fazer com que ele gaste essa energia vital, que é a libido, que ele está transformando em sexualidade, e ele está gastando isso para obter prazer sexual hedonista através da prática da pornografia e da masturbação. Isso faz com que ele se desmotive com todo o resto do contexto da vida dele, porque o cérebro dele está inundado de dopamina. Esse estado de desmotivação que ele alcançou por praticar a pornografia e a masturbação diariamente é um estado de dor muito mais aguda do que o prazer que ele tem na masturbação. Isso faz com que esse estado de desmotivação, de falta de significado, de falta de drive, de realização, de atitude, seja muito dolorido. Porque ele começa a perder a identidade pessoal, ele começa a perder a autonomia, ele começa a perder a autoestima pessoal. Se torna uma sombra, né, na vida dele. Ele vai virando um protótipo, um projeto de homem que nunca se realizou. Quando você fala de uma construção de uma casa, você faz um projeto de uma mansão, só que você nunca consegue juntar o dinheiro para construir aquela mansão. De que vale o projeto? Nada. Não vale nada. É uma ideia rascunhada num papel de uma coisa que poderia ter sido. É pior ainda. Sim. Porque se você tivesse o terreno baldio ali, sem nenhum projeto, percebe que o terreno vazio é um leque de possibilidades. Sim. Você pode fazer o que você quiser ali. Só que depois que você investiu dinheiro num projeto, que você construiu algo, que você idealizou, você viu algo no futuro que estava ali, aí não acontece, você tem uma camada de frustração gigantesca em cima. Sim. Então esse homem que joga fora a sua masculinidade por causa de um arquétipo sombrio, por exemplo, do hedonista, do bobo da corte, que seja, o cara que busca prazer, do amante, ele é um cara que tinha um potencial. Tem esse arquétipo, né, do engraçadão, né? O engraçadão, que nunca amadurece, que fica pra sempre um moleque, um menino. O cara e nunca lava... churrasco, vamos convidar porque ele anima o churrasco, né? Porque... Anima o churrasco, é o cara que quer todo sexta, sábado e domingo, o cara tá em festa. Aí começou segunda-feira e já tá pensando na sexta. Tá. Aí ele trabalha pra juntar dinheiro pra gastar no final de semana. Tá. Então, esse cara que não tem um projeto de vida, que desperdiça o potencial dele de talentos e tudo mais, é uma pessoa que está em um caminho hedonista, um caminho arquetípico também, porque sempre existiu esse padrão, tá? Na própria natureza você tem alguns animais que são sanguessugas. Esses animais que são sanguessugas, eles são insustentáveis por si só. Sim. Eles dependem de um outro que trabalha, que junta recursos, que junta energia vital, porque ele precisa daquele lá para roubar. Sim. Essa pessoa é como um sanguessuga. Ela depende de outros gerarem valor para ele sanguessugar essas outras pessoas. Validações, né? Validação, mesmo recurso de sobrevivência também. Tá? Verdade. Você tem espécies de passarinho, espécies de mamíferos que você tem uma espécie que constrói o ninho lá e o outro vai lá e rouba o ninho dele. Ele não constrói o ninho, ele rouba. Sim. Então a gente tem esses arquétipos, são muito antigos. A gente tá falando de ave, a gente tá falando de réptil, a gente tá falando de mamífero. Você tem arquétipos de sanguessuga, de comportamento sorratino em a natureza inteira. No ser humano a gente tem isso também. Então assim, eu não tenho esperança de que isso vai ser extirpado da espécie humana, porque não vai. Sim, mas dá pra ser melhorado, né? Quem tá assistindo e tá se identificando, dá pra ser melhorado. Dá né? pra ser melhorado pro indivíduo, mas como coletividade sempre vai ter um que ocupa o espaço daquele que largou. Sim, é tá? verdade. Então sempre tá nascendo gente nova pra ocupar os espaços vazios, então vai sempre ter gente em todas as estratificações de maturidade.
Sim. Então sempre vai ter o ladrão, sempre vai ter o que engana, sempre vai ter o que traz, sempre vai ter todos os tipos e sempre vai ter o santo também. Sim. Então a gente tem, nesse processo humano, arquetípico, você tem um processo de estratificação de níveis de maturidade que é metafisicamente um purgatório. A existência humana é uma existência já purgatorial. Tem muitas pessoas com uma visão, de certa maneira, enrijecida cristã, que acha que o purgatório é uma coisa que vai acontecer só após a morte física. Só que a questão, se a gente parar um pouquinho para analisar a lógica por trás filosófica do que significa um purgatório é um momento de você expurgar os seus erros. Certo? A própria palavra purgatório vem de purgar, de expurgar. Quando você entende que o momento de expurgar, para você conseguir expurgar algo, o que significa isso? Você tem uma segunda chance para você analisar opção A, opção B, você conseguir distinguir qual que é a boa e qual que é a ruim. Qual que é a virtuosa e qual que é a viciosa. Tá? Isso. Deus sempre manda no caminho da gente oportunidade da gente ir para a direita ou ir para a esquerda. Sempre. Sim, eu chamo de bifurcação espiritual. Quando você consegue ver com clareza a escolha, a bifurcação virtuosa, você venceu aquele desafio purgatorial. Sim. Tá? E o que acontece na vida humana, esse processo de melhorar de vida, em vários significados, tem a ver em muito com uma correlação com maturidade interna. Sim. Quanto mais você amadurece internamente, mais sua vida melhora. Sim, e maturidade da relação com Deus também, né? Exato. Lucas? Porque quando você chega no momento que você fala com muita clareza, isso mudou minha vida até. Nunca diga não pro não de Deus. Quando você enxerga e ouve Deus te falando um não, você aceita o não e segue o não de Deus, você deu um salto de maturidade, né? Certamente. Porque isso significa que você tem mais fé na decisão de Deus pra você do que na sua decisão pra você. Exato. Exato, então a gente sempre tem essa questão de purgatório aqui nesse momento que todos nós estamos. Isso é muito real e palpável. Quando você tem a oportunidade de ir para a direita ou para a esquerda e você vai contra o seu ego, né? Aquele carinho gostoso que a gente pode dar para ele. Sim. E você vai por um caminho que você fala, não, a minha intuição, né, Sim. tá falando para eu ir por aqui e eu vou aceitar ela. Já é um salto. Sem dúvida. Né? E aí, trazendo para os arquétipos isso, a pessoa que se identifica nesse arquétipo de sombra que você acabou de falar pra gente. Sim. E ela entra nesse caminho, ela consegue ir mudando esse padrão que ela tem dentro dela, mas não significa que em algum momento de panicadinha, ela não vai dar um passo para trás e ela consegue voltar, né? Sim. E quais são, assim, alguns arquétipos negativos femininos? Porque a gente falou do masculino mais aqui, né? Sim, sim. Para as meninas enxergarem quais são os femininos, assim. Me dá um exemplo, por favor. Arquétipos sombrios, eles têm uma característica de ter uma qualidade de inconsciência maior, tá? Então, o que é um ponto importante antes de eu dar exemplos, é a gente compreender que a pessoa entra no modus operandi como se fosse uma faixa de algo gravado, onde ela deu play e ela não consegue parar depois. Tá? Então é um comportamento instintivo, autônomo, automático, que ela não sabe que está acontecendo, mas está. Quando você fala isso, você quer dizer inconsciente, né? Totalmente inconsciente. Pra ficar mais fácil pro pessoal. Isso significa que a grande maioria das pessoas aqui, eu posso dar uma lista vasta de arquétipos, e arquétipos normalmente são inconscientes, tá? Eles pertencem ao inconsciente coletivo. E as pessoas vão falar, eu não tenho isso. Você acha que você não tem, porque quando ele está operante, você não percebe. Tá. Tá? Então isso é muito importante de entender, e a dificuldade de estudar arquétipos é porque a gente normalmente consegue estudar vendo no outro primeiro para depois a gente conseguir ver na gente. Porque na gente é muito mais difícil de ver, porque quando ele tá acontecendo eu tô inconsciente. E eu já ouvi você falando assim, eu não dou nenhuma referência de ser humano para você seguir, porque senão você vai se espelhar e não vai ser a sua essência, uma coisa assim, né? Na questão de dar exemplos de pessoas para... É porque quando a gente fala de alguém que tá vivo, a história dessa pessoa tá sendo escrita ainda. Tá? Então, é por dois motivos. A primeira é, eu não quero que você olhe de maneira literal a vida daquela pessoa, porque você vai achar que aquela pessoa é incólume, que ela não erra, que ela é um exemplo perfeito de patriarca ou de matriarca, sendo que isso não existe. São estados dinâmicos de consciência, onde a pessoa entra em estados patriarcais cada vez mais frequente, ou matriarcais, cada vez mais frequentemente, e cada vez ela consegue se sustentar mais no estado matriarcal e no estado patriarcal. Segundo, porque se eu desse exemplos de pessoas assim,
colocar um fardo em cima da vida dessa pessoa que é desnecessário, tá? Porque a bênção da maturidade, ela vem junto com o anonimato também. Sim. Então, assim, é injusto eu expor uma pessoa que tá viva, que tá vivendo a vida dela, que tá escrevendo a história dela, com um fardo de modelagem de pessoas que às vezes ela nem quer ter, tá? Então, assim, você tem que aprender por você o que quer ser uma matriarca, o que quer ser um patriarca. Você vai começar a ver traços patriarcais e matriarcais em quase todas as pessoas. Só que você vai ver, tipo, a minha mãe, às vezes nessas situações ela é mais matriarca, mas tem outras situações que não. Meu pai, em certas situações ele é patriarca, mas em outras não. Então ele... São inspirações. Isso, são estados inspiracionais, a pessoa entra naquele estado, depois ela acaba saindo. Né? Quando eu falo do patriarca e da matriarca, são pessoas que têm uma alta habilidade de manutenção desses estados por longos períodos de tempo. Então eles mais ficam do que saem. Tá. Só que o processo começa a pessoa entrando aos poucos e vai aprendendo a ficar. Tá? Então, exemplos de arquétipos femininos sombrios, claramente a gente tem o arquétipo da feiticeira, que o Jung explicou bastante, né? Essa mulher que tende a ver tudo como místico, tudo como magia, tudo como feitiço, tudo como encanto, e acha que num passe de mágica dá pra você resolver as coisas se você fizer certo ritual, com certos elementos ou com certas palavras, tá? Ou que ela não tem que agir, as coisas vão cair do céu, né? Um efeito do pensamento mágico é você achar que você não precisa fazer nada ou algo com minimamente esforço, né? E eu faço aquele ritual e aquele ritual me traz um resultado por ganhar a vantagem dos deuses. Tá? Tem ideologias que seguem isso até de feitiçaria, de magia negra, magia branca, magia vermelha, sei lá, um monte de tipo de magia, onde na verdade isso são só infantilismos. Sim. A pessoa que acredita que ela vai conseguir um resultado sem ela pagar o preço de virtude para alcançar esse resultado é uma criança. Sim. Isso é uma pessoa que é aquela criança que dá um chilique, ela acha que vai vir uma autoridade maior, o pai Deus, mãe Deus, e vai dar aquilo que ela quer porque ela fez um chilique. Só que Deus é muito menos tolerante com chilique humano do que os pais e mães, principalmente modernos. Porque os pais e mães raízes, eles não eram tão Nutella assim, então quando começava a chorar, você fala, você vai chorar até amanhã se começar a chorar. Porque eu lembro da minha mãe, quando eu era moleque, tipo assim, chorar não resolvia. E se espernear não resolvia, na verdade ela ficava mais brava. Sim. E provavelmente ia tomar mais castigo ou mais penalidade. Só que hoje em dia não é politicamente correto mais ser pai ou mãe desse jeito. Sim. Então assim, a sociedade ficou muito mais Nutella do ponto de vista coloquial. E o que acontece é que a gente tem uma fragilização dos seres humanos nas primeiras infâncias da vida, porque eles não aprendem ato-consequência. Sim. Tá? Então o que a gente tem também... Eu tô fazendo essa comparação com os estados infantis porque as sombras, os arquétipos sombrios são infantis. Então é como se fosse uma criança, só que ela é uma criança que tem um personagem. Tá. A feiticeira... E autonomia, né? A autonomia é automática, a pessoa nem percebe, mas ela acredita, por exemplo, que ela vai ligar pro sei lá de quem que pro faz Guru X. Pro Guru X, e o Guru X vai trazer o amor da vida dela, ou vai amarrar não sei quem lá, ou vai fazer tal pessoa perder não sei o quê. Esse tipo de coisa, se a gente tem até, por exemplo, em países onde a religião do voodoo ela é praticada, a religião, eu até tenho um filme que eu quero recomendar pra vocês verem. Ele é um filme é um thriller de suspense. Ele explica com muita clareza essa lógica espiritual que é importante. A questão não é o conteúdo do filme, chama A Chave Mestra. Chave Mestra. A Chave Mestra, tá? Onde a pessoa, o que o filme fala, eu vou dar o spoiler porque eu quero fazer o ensinamento, tá? Não é a questão de ver o filme ou não. É aquilo que a outra pessoa faz, o ritual que a outra pessoa faz pra amarrar, pra prender ou pra influenciar o comportamento do outro, só funciona se o outro acredita. Tá? Porque a gente tá falando de uma indução hipnótica. Então, Interessante. Quando a pessoa faz a indução hipnótica com os símbolos arquetípicos ou ritualísticos que o outro também acredita, ela fala assim, nossa, se ela tá fazendo esse ritual, eu vou ficar ferrado porque eu vou ficar amarrado. Você a indução... entra na vibe da pessoa. Ela faz, na verdade, um ritual simbólico. Ela usa alguns símbolos que a sua mente acredita e você coloca fé. Quando você vê que aquele ritual está acontecendo, você se induz a se prender na sugestão que aquela pessoa sugeriu. Que doideira, não? É uma indução hipnótica, a manipulação acontece assim. A própria hipnose de palco acontece também isso numa escala menor. Você já deve ter visto em programa de televisão que eles pegam várias pessoas para fazer a hipnose. E aí ele fala assim, quem que quer ser hipnotizada? E sempre tem uma pessoa mais eufórica que quer. Essa pessoa é a pessoa mais suscetível a ser hipnotizada. Por quê? Porque ela tem fé
na hipnose. Não dá pra você hipnotizar alguém que não queira. Isso é um princípio da própria hipnoterapia. Se você não quer ser hipnotizado, você não consegue ser hipnotizado. Mesmo porque isso, na verdade, dentro de um processo hipnoterapêutico, é até um processo traumático, onde uma pessoa que não consegue entrar em hipnose é porque ela tem um trauma muito severo. Com segurança, com vulnerabilidade. E até ela, estando num ambiente seguro com uma pessoa que ela confia, ela não consegue se entregar. Então a gente consegue ver o outro lado da moeda. É a pessoa que é hipnotizada, que é induzida, é uma pessoa muito ingênua. Muito vulnerável. Muito vulnerável, muito ingênua, muito inocente num ambiente hostil. E é até interessante e importante a gente falar isso, porque a gente recebe muitos pedidos de orientação, né? Ah, eu posso fazer, por exemplo, como que é o nome daquele que um monte de gente participa? Constelação. Aí vem a questão da hipnose, porque também tem a questão se a pessoa entra num transe, essa pessoa vulnerável. Sim. Como que você traz essa pessoa de volta com a psique intacta, né? É Exato. Perigosíssimo isso. É por isso, Ju, até fazendo um parênteses, até saindo um pouco daqui, mas é importante eu, como professor, fazer essas pontuações. Eu não recomendo, eu não acredito em processo terapêutico imersivo. Não acredito, tá? Por N casos e N experiências que eu tive já, eu não acredito na sustentabilidade, na durabilidade do processo imersivo terapêutico. Por quê? Você acha que a pessoa é bombardeada de informação e não tem uma rotina de estudo? O que você pensa disso? Por causa que não tem a rotina, tá? A rotina evolutiva, a rotina de desafios, a rotina virtuosa. Então, assim, eu não tenho uma prática estruturada de desenvolvimento de virtude. Esse é o primeiro erro gravíssimo. Tá. Segundo, é que eu faço um processo imersivo catártico num ambiente controlado, fantasioso. É como se eu estivesse numa peça de teatro. Ah, sim, porque a pessoa chega ali, faz todo sentido, com muita expectativa, ela vai absorver aquele monte de coisa, mas ela sai dali e... Exato, aquela peça de teatro que foi construída para ela ter o evento catártico não vai acontecer na vida dela. Faz total sentido, Lucas. Tá, então o que acontece é que ela provavelmente não vai ter mais esses gatilhos, que foi um gatilho induzido de catarse, não foi um gatilho real de catarse dela, porque às vezes você pode fazer um processo lá de processo traumático, de exposição de trauma e tudo mais, que funciona, esses processos terapêuticos dentro de uma análise terapêutica de longo prazo. Você faz um evento catártico daquele e aí a pessoa tem o evento catártico, diminui, só que o modus operandi dela de evitar conflitos e de criar neuroses continua operante. Então ela tem um alívio temporário do trauma e daí o que acontece, ela volta para a rotina dela, ela começa a acumular de novo o trauma, porque ela continua com os mesmos padrões de decisão. Por quê? Porque a interseção terapêutica não foi feita na rotina, a intervenção terapêutica foi feita num evento único, num contexto ambiental exclusivo. Sem constância. Não tem cura. Você tem, na verdade, band-aid tapando fratura exposta, mas você não tem cura de verdade. Nossa, perfeito. Quando você faz a intervenção terapêutica na rotina da pessoa, através de um processo cognitivo, racional, um processo de sugestão e não de indução, num processo de sugestão de mudanças de comportamentos pela lógica do desenvolvimento da virtude, você está fortalecendo a virtude da razão e o que vai fazer a pessoa vencer os traumas dela é o fortalecimento da virtude da racionalidade e da razão. Que se dá com constância, né? Que se dá com constância, que se dá com disciplina, com fortitude, com temperança, com prudência e com justiça. Perfeito. As virtudes cardeais. Por isso que você não faz imersão, por isso não que faço. Todo mundo fala, vamos fazer encontro, né? Essa é uma das... Eu não sou contra encontros, não sou contra, assim, só que não imersão. Emocional. Seus cursos são mais longos. São todos longos, são todos extensivos. Eu não acredito em cursos imersivos de intensidade. Tá respondido para todo mundo, então. Muito Exato, assim, pode ser que lá mais pra frente eu faça eventos, mas esses eventos vão ser racionais, esses eventos vão ser sóbrios, pontuais, para absorção de conhecimento, muito mais como congressos, ou como palestras, ou como processos informativos, do que como um evento de final de semana imersivo que quebra todo mundo emocionalmente, para as pessoas sentirem certas coisas. Eu não quero que ninguém sinta nada. Eu quero que as pessoas entendam. Sentir. As pessoas já sentem demais. A pessoa precisa desenvolver a capacidade de racionalizar, de raciocinar, de desenvolver prudência e não de sentir mais. E de ficar independente, né? Porque às vezes fica buscando e fica dependente da busca e não é. E o mundo já é sensível demais. O mundo já está sensível demais. Eu não quero que as pessoas fiquem mais sensíveis. Eu quero que as pessoas fiquem mais racionais. Sim. Porque isso é o que gera resultado, racionalidade. Sim.
O mundo ocidental, o mundo do jeito que é hoje, tudo que funciona na sociedade moderna, não estamos falando aqui de metafísica, nem de teologia, nem de disciplinas devocionais com relação a Deus. Não estamos entrando na metafísica, nós estamos falando de física, tá? O que gera resultado na física é prudência, cautela e razão. Tá? Prudência, cautela e razão é o que gera todos os resultados que aconteceram na sociedade humana, foram construídos com prudência, cautela e razão. Bacana. Quando a gente tem, na verdade, ausência de prudência, que é sensibilidade excessiva, né? Inconsequência, que é a ausência de cautela, e a gente tem emocionalismo, que é a ausência de racionalidade, o que a gente tem, na verdade, é uma sociedade de infantos juvenis. Que é o que a gente está vendo hoje. É como se estivesse criando uma outra sociedade de infantos juvenis concorrendo com a sociedade dos adultos. Tá. E o problema disso tudo é que tem alguns adultos que estão estimulando essa sociedade de infantos juvenis. Verdade. Por quê? Porque eles querem ter controle sobre os outros adultos, eles são mal intencionados, são pessoas mal intencionadas, e isso está fazendo com que eles empoderem essa massa de manobra infanto-juvenil para atacar os adultos que estão tentando, de certa maneira, viver uma vida integrada, uma vida plena, uma vida com a sua família. Porque daí, conforme você tem essa massa de manobra atacando a massa de adultos, aqueles adultos que estão posicionados de uma certa maneira dentro da sociedade controlam os outros adultos. Perfeito. É um jogo de poder, na verdade. Sim. E falando em prudência, cautela e razão, qual é o arquétipo, ou quais são os arquétipos que mais atraem as mulheres, ou que deveria atrair? Porque, por exemplo, você falou que tem o arquétipo do amante, do bobo da corte, e tem mulher que está infantilizada ainda, está imatura e gosta do legalzão da turma, Sim. né? Então vamos falar um pouquinho do arquétipo bacana, masculino, nessas premissas que você trouxe, por favor, para elas começarem a observar também, né? Quando eu ensino sobre o processo de amadurecimento, por exemplo, masculino, né, a gente fala das 4 características principais da espinha dorsal da maturidade masculina: força, disciplina, ambição, liderança e honra. Força, disciplina, ambição, liderança e honra, tá? A gente pode citar, por exemplo, alguns arquétipos que são normalmente associados com virtudes, né? Você tem o herói, você tem o herói. O que o herói tem? O herói tem força. Sim. O herói tem disciplina. Normalmente o herói tem honra também. Ele pode ser mais bronco, mais brutão, assim, mas... Pode. Ele pode, às vezes, não ser tão líder, ou ele pode, às vezes, não ter tanta ambição. Tem alguns heróis que nem queriam ser heróis, mas eles foram jogados na jornada heróica e eles resolveram aquilo porque caiu no colo deles. Sim. Mas você tem, claramente, um herói, ele tem força, ele tem disciplina, ele tem honra. Tá? Você pode pegar, por exemplo, o velho sábio. O velho sábio, claramente, ele tem liderança. Sim. Tá? O sábio, ele naturalmente é líder. Ele é o detentor das respostas. É o vô da família que senta pra comer e ninguém dá uma garfada antes dele não dar a primeira garfada. A gente pode ir por esse senhor, né? Exato. E ele tem resposta para todos os problemas de todo mundo da família. Sim, sim. Agora, tem alguns que com sabedoria não falam. Sim. Só falam quando perguntam. E tem uns que falam igual uma matraca porque ficam incomodados pelo amor que eles têm pelos familiares. Eles acabam falando. Tá? Isso acaba afastando. Você tem o arquétipo normalmente do pai, que é um outro arquétipo masculino muito poderoso também, que tem a qualidade dos frutos da proteção e do provimento, que tem a ver com a força e com a disciplina, com a ambição também, que é uma capacidade de prosperidade, porque um homem que consegue proteger e prover, ele tem que ter ambição. Sim. Ele não consegue proteger e prover se ele não tem ambição. E é muito comum a gente ver esse arquétipo, por exemplo, naquele rapaz que é novo, é jovem, né? E vai ser pai do nada, Sim. né? E quando você vê, você tá ali vendo um homem maduro, você fala, nossa, como ele mudou. Sim. Mas não, é porque esse arquétipo tava guardadinho nele. Quando ele sente... isso é uma coisa interessante dos arquétipos masculinos e femininos, é porque tem uma tonalidade um pouco mais... qual que é a palavra correta? É uma mentação. É uma mentação que significa o quê? É um movimento mental com uma índole mais racionalista. Talvez os arquétipos masculinos. Tá? Eles têm um efeito de concretude ou de dados. A palavra não correta não é essa, mas é a mais próxima que eu consigo agora. É como se o arquétipo masculino ele fosse mais dados estatísticos e informacionais. Tá, mais pontual, né? O homem ele é mais pontual. Eles são mais pontuais e tem alguns pontos focais informacionais nos arquétipos masculinos, que é o homem, ele se apega naquilo como se ele gerasse uma forte identificação, aquilo meio que narra como ele vai ter que agir.
Perfeito. Tá? Então tem um processo dialético de conversa com o arquétipo, onde ele meio que... É como que se ele tivesse uma conversa com ele mesmo e fala assim, cara, seu filho vai nascer. Pô, beleza, então o que a gente vai fazer? Falar na terceira pessoa do plural, mas o que a gente vai fazer? A gente quem? Eu, jovem, imaturo, eu, adulto, o arquétipo pai, a cobrança que a sociedade está me trazendo, esse é o agente. Sim. Né? Esse homem conversa com ele e fala, cara, o que a gente vai fazer? A gente vai... Cara, eu tenho que prover, eu tenho que proteger meu filho, eu tenho que proteger minha esposa, eu tenho que sustentar a casa, entendeu? Vou ter que conversar com o meu chefe para uma possível promoção, eu vou ter que pegar talvez outro emprego, fazer hora extra, eu vou ter que fazer uma pós-graduação, vou ter que fazer um curso técnico para eu ganhar mais, não sei o quê. Então ele começa a já mapear o problema como se ele fosse um batalhão operacional. É legal falar isso, porque aí elas vão identificando e vão vendo que assim, porque todo mundo tem aquele ideal, né? Vamos ver o patriarca. Não, ele não é patriarca, gente, calma. Ele tá amadurecendo para ser, assim como vocês também, né? Exatamente. É muito difícil você encontrar um patriarca solteiro também, porque você teria que ser uma matriarca solteira. E quando você já alcança uma idade de maturidade na idade adulta, você se torna uma mulher adulta não neurótica, é altamente provável que você contraia matrimônio. Sim. Então, assim, é muito difícil, mas muito difícil, muito raro você se tornar uma matriarca sem entrar no relacionamento. Então, o processo todo, claro, se a mulher quer, né, estar no matrimônio, se ela quer estar num casamento, se ela quer estar num casamento, num matrimônio, e ela está amadurecendo como uma mulher adulta, como uma mulher madura, ela já vai começar a perceber que tem vários pretendentes atrás dela, né? E ela começa a perceber homens de qualidade superior também. Ela não atingiu o estado matriarcal ainda, só que ela já percebe que tem muitos homens interessantes, masculinos, que têm interesse nela, tá? Sim. Então, esse processo do homem também, do desenvolvimento das características, por exemplo, o pai, ele é protetor, ele tem força, tem disciplina, ou você tem o outro governante, o rei, né? Líder, normalmente honra, porque ele representa a honra, o rei é respeito acima de tudo, né? Por ser uma autoridade, normalmente vai ter força, vai ter disciplina também. Então esse arquétipo é um arquétipo que é ambicioso. Então você vai ter um arquétipo muito próximo, por exemplo, de um patriarca, pode ser um arquétipo do governante ou arquétipo do rei também, tá? O arquétipo também do guerreiro, né? O arquétipo do guerreiro, que é um arquétipo masculino, que normalmente é associado com força, com disciplina, pode ter ambição, pode ter liderança, pode ter honra, mas obrigatoriamente vai ter que ter força, vai ter que ter disciplina, senão não é guerreiro. Sim. Tá, então, o que a gente está vendo aqui é que alguns arquétipos contêm algumas características da jornada de maturidade, mas não necessariamente todos. E ele pode ter mais de um arquétipo presente nele, vai ter um predominante, mas ele pode ter vários arquétipos. Em cada momento da nossa vida, a gente vai tender a ter uma identificação com um certo arquétipo, tá? É como se tivesse um capítulo. Eu posso acessar infinitos arquétipos, são infinitos os arquétipos que existem, tá? Qual que é a função de eu estar incorporando certos arquétipos? Eu desenvolver a virtude inerente dele. Tá. Quando eu encarno o arquétipo do guerreiro, por exemplo, um homem que caiu a ficha dele, ele fala assim, cara, eu preciso cuidar do meu corpo. Porque eu tô envelhecendo antes da hora, eu tô sem força, eu tô sem libido, eu não tenho motivação, não tenho drive. Por quê? Porque eu tô comendo errado, porque eu tô bebendo álcool, porque eu tô fumando, porque eu tô usando droga, porque eu tô vendo pornografia, porque eu tô dormindo tarde, acordando tarde. Eu tenho que me disciplinar, eu tenho que virar um guerreiro. Ele entende que ele precisa virar um guerreiro. Quando ele consegue compreender o núcleo do que é ser um guerreiro, que é força e disciplina, aquilo se tornou o que ele é. Sim. Ele não necessariamente mais precisa agora incorporar o arquétipo do guerreiro para ter força e disciplina. Então agora ele pode, por exemplo, ir para o arquétipo do pai ou do governante, mantendo as virtudes que ele já incorporou. Sim. Isso é a maturidade, né? A maturidade, você vai mantendo os frutos da fase anterior nas fases subsequentes, sem necessariamente estar preso no personagem. Porque o guerreiro, ele pensa de um jeito, ele age de um jeito. Para quê? Para ele desenvolver a força e a disciplina. Só que quando ele desenvolveu a força e a disciplina, essa força e a disciplina é dele, ele não precisa mais ser o guerreiro. É o que o Jordan Peterson fala, que os homens eles têm que ter o poder de ser perigosos. Só que só um homem verdadeiramente bom, ele pode ser perigoso, mas ele tem sobre extremo escrutínio e domínio essa capacidade de violência e ele escolhe não ser. Sim. Esse é o homem bom, esse é o homem forte de verdade. Porque o homem que é fraco, ele não tem a opção de ser forte. Sim. Ele não consegue. Então esse homem que é fraco, esse é o homem mais perigoso de todos, porque ele vai ser sorrateiro. Sim.
Então, o que a gente tem que entender é, quando eu passo por um certo capítulo da minha vida, que é um personagem, por exemplo, o guerreiro. O homem é o guerreiro. Ele venceu essa etapa, ele incorporou a força e a disciplina, que é o aprendizado do guerreiro. Agora ele não precisa cumprir mais esse papel do personagem guerreiro, porque ele já tem o fruto, que é a força e a disciplina. Em algum momento ele volta lá, ele volta. Ele volta, mas ou ele pode ir para um arquétipo superior que contém o guerreiro. Por exemplo, o governante. Sim. O governante, ele também é guerreiro, mas ele não é só guerreiro. Sim. Então ele vai desenvolver ambição, vai crescer como empresário, como profissional, vai ganhar mais dinheiro, vai se tornar mais próspero. Legal. Ele não precisou virar o guerreiro que foca na força física, ou na luta, ou na dominância social, mas ele tem aquele elemento da força, do hábito, da disciplina dentro dele, porque o governante tem isso dentro dele também. Inteligência emocional fora do comum, né? Exato, ele vai refinando, ele vai levando para níveis superiores, então esse processo de individuação que o Jung explicou vai acontecendo de cada vez em camadas superiores, de uma maneira cada vez mais profunda, onde o arquétipo, enquanto ele está inconsciente, ele toma conta, é um personagem que você atua mesmo, mas depois que você conscientizou o arquétipo é derrubado e você fica só com o fruto da virtude. Aí se torna uma persona? Ou não? Não, a persona é a camada mais exterior, mais externalizável, a menos importante da nossa personalidade. Ele se torna parte do si mesmo, que é quem eu sou como ser. Sim. Tá? Esse ser ganhou uma luminosidade maior, que é agora essa virtude que aquele arquétipo tinha para me trazer. Tá. Eu não preciso mais ir lá buscar no fundo no arquétipo, porque essa virtude agora está em mim. Tá, aflorou a essência. Aflorou a essência. Eu não preciso ter um contexto de guerreiro, eu não preciso ter as armas de um guerreiro, eu não preciso ter a narrativa de um guerreiro para ser um guerreiro. Eu sou um guerreiro porque eu sou. Sim. E isso vai acontecendo ao longo da jornada, tanto com o homem quanto com a mulher, claro que em arquétipos matriarcais, né? Você vai adquirindo essas virtudes através da interação com os arquétipos, e quando você incorpora a virtude daquele arquétipo, você não precisa mais incorporar o arquétipo, porque você se tornou a virtude. Você se tornou o arquétipo. Você se tornou o elemento luminoso do arquétipo. Ah, perfeito. Bonito isso. Porque muitas coisas vêm junto com o arquétipo que não são o elemento luminoso. Sim. São só contextos você condicionados. De lado você descarta o ruim e fica com o bom. Legal, Exato. Muito bom. E agora, vamos para a parte que as meninas estão esperando, né? Vamos. Qual é o arquétipo feminino que mais atrai o masculino? Os arquétipos. Eu tenho... O que eu mais gosto, é claro, obviamente, é o que eu falei, a matriarca. Porque a matriarca é meio que a síntese de virtudes femininas muito poderosas, tá? Mas talvez um que eu tô gostando de explicar ultimamente, porque tá fazendo muito sentido para muitas alunas, é o arquétipo da donzela. Fala um pouquinho, por favor. O que é o arquétipo da donzela? É uma mulher que tem um altíssimo domínio das 3 virtudes iniciais matriarcais. Ela não tem o quarto, mas ela tem os 3 primeiros, tá? E como eu disse, já se transformar numa mulher adulta, uma donzela é uma mulher adulta, não é um arquétipo matriarcal ainda, mas é um arquétipo feminino muito poderoso dessa mulher adulta. Ela tem a graciosidade, a donzela é graciosa. Tá? Ou seja, leve, descontraída, distensionada, despreocupada, tá? Então a graciosidade tem a ver com isso. Elegância, que é o quê? A capacidade de você resolver conflitos, a capacidade de você unificar pessoas, a capacidade de você pacificar situações que estão desconfortáveis. Elegância é isso. É basicamente capacidade diplomática. Elegância é capacidade diplomática, sim, tá? E delicadeza, que é uma capacidade de cura, de nutrição, de provimento emocional, de provimento espiritual, que essa mulher tem uma capacidade de nutrir um outro ser que está num estado de necessidade. Tá. A donzela também tem essa capacidade curadora, que até contém um outro arquétipo, que é o arquétipo da curandeira. Tá. Que é um arquétipo feminino. Equilibrado pro polo positivo. Pro polo positivo, tá, onde ela sabe quem precisa de verdade e quem não precisa ou tá só fingindo, e qual dose que a pessoa precisa, porque o veneno também e o remédio é uma questão de dose. Sim. Então assim, até onde eu ajudo e aonde eu paro de ajudar. Então quando a gente tá falando de uma matriarca ou de uma curandeira, ela sabe qual é a dose certa de remédio. Tá. Porque se eu der 10 vezes, eu tava conversando com uma amiga minha que é médica, ela tava falando assim, Lucas, eu fiquei sabendo de um caso no hospital onde eu tinha um bebê que precisava tomar um medicamento que ia salvar a vida dele, e aí a equipe de médicos do hospital e a equipe de farmácia deu uma dose 10 vezes maior. Jesus. E aí?
Aí falou ainda que depois dessa dose de 10, depois de 12 horas deram de novo outra dose de 10 vezes maior pro bebê. E o bebê foi a óbito. Ele faleceu. Uma história trágica, né? Então, pra gente ver aonde... Porque tem gente que acha que é só história, né? Que eu tô contando história. Na verdade, eu tô relatando fatos de coisas que eu ouvi que aconteceram. Uma pessoa que tenha... Por que aconteceu isso, na minha visão? Porque aquelas pessoas estavam tão desconectadas do arquétipo da cura, de quem é o curador, né? Elas estavam cumprindo um ofício, cumprindo uma obrigação, cumprindo uma planilha de horas, de bater o ponto, o cartão. Elas não estavam... coisa operária, né? Ela tava fazendo uma coisa operária, onde ela, eu tenho que dar uma dosagem no remédio aqui. Ah, beleza, vamos dar aqui. Não sei o que. Não parou pra pensar que é um bebezinho de 2,5 kg. Não parou pra pensar que é um recém-nascido. Não parou pra pensar que medicamento que é aquele. Não parou pra pensar o que é o efeito medicamentoso daquele remédio. Que tem treino. A pessoa tem treino pra isso. Ela sabe tudo isso. Só que ela não parou pra concatenar e juntar as ideias. É uma droga que pode usar no adulto, que tem que diluir tanto, porque... O organismo do bebê é tão menor. Ela deu uma dose de adulto para um recém-nascido. Entendeu? E aí o que aconteceu? Não só deu uma vez, como deu outra vez. Ou seja, é inconsciência total. E o que aconteceu é que uma vida foi perdida. Sim. Por causa disso. É a responsabilidade dessas pessoas que estão inconscientes fazendo o seu trabalho de maneira autônoma. Isso não é porque só a pessoa está lidando com a saúde, que é uma pessoa que estava no estado de fragilidade. Isso acontece com qualquer coisa. Pode ser um motorista de ônibus. Sim. Pode ser uma pessoa que limpa a casa de alguém. É porque ela tá desconectada e não tá com aquele arquétipo equilibrado. Exato, ela tá desconectada do significado daquele momento da vida dela. Sim. E ela tá desconectada então do arquétipo. Então ela é como se fosse um morto-vivo. Tá. Ela não tem a pulsão de vida para aquilo que ela está fazendo. Tá. Então a pessoa não importa, ela pode estar fazendo qualquer coisa, ela pode ser o zelador de um prédio, a zeladora de um prédio. Se a pessoa não está ali pensando em zeladoria, em proteção, porque qual é a função de um zelador? Proteger. Sim. Proteger e cuidar. Sim. Se a pessoa não está pensando em proteger e cuidar, ela é incompetente. Total. Porque ela não está pensando assim, ela está vendo que tem uma pessoa pulando o muro. Ah, tudo bem. Não, tudo bem não. A sua função de zeladoria é você notificar, avisa a segurança, avisa a polícia, porque tem alguém pulando o muro que não é pra ser pulado. Sim, total desconectado. Ah, não, mas eu tô vendo o jogo aqui, então tipo assim, depois eu vejo o que é. Ah, essa pessoa não parece ser um criminoso. Em todas as áreas, porque com o celular na palma da mão, né? Todas as áreas. Você então não tá comprometido ali, é verdade. A gente tá falando então, Ju, de uma dicotomia muito básica sobre as pessoas que estão vivendo de verdade e as pessoas que não estão vivendo, elas estão só sobrevivendo, que são pessoas conscientes e pessoas inconscientes. Tá? Essa pessoa que tá vivendo de verdade, ela tem uma conexão profunda com o arquétipo vivente do momento. Tá. Ela tem significado, ela tem por que ela tá fazendo aquilo naquele momento, e ela tem sentido na vida. A pessoa que está desconectada, ela tá pensando no que o outro tá fazendo, ela tá pensando no que o outro tá vivendo, ela tá pensando no que o outro adquiriu, na posse que o outro tá tendo, nas experiências que o outro tá tendo, ela não está vivendo a vida dela. Sim. Não existe arquétipo humano que fica focando no que outras pessoas desconhecidas estão fazendo. Interessante. Essas pessoas que faziam isso no passado, essas pessoas eram ou indolentes, ou pessoas que viviam em ostracismo, ou pessoas que eram colocadas de lado na sociedade de maneira marginal, porque essas pessoas não produziam. É engraçado você falar isso. Eu falei com uma aluna sua, eu não me recordo o nome dela agora, mas eu não diria. Ela veio numa crise muito grande, por quê? Porque tinha ela e a colega da mesa do lado, elas ficam em baias, né, mercado financeiro, fazendo a mesma operação. E a colega fez uma operação 4 vezes maior que a dela. E ela poderia ter feito aquilo ou muito mais. E ela falou, Ju, isso já aconteceu várias vezes. Ela é super bacana, ela é super legal. Só que a gente tem a mesma competência, as mesmas oportunidades. Sim. Aí eu falei pra ela, o que eu posso te dizer é que você tá tão preocupada com a produtividade dela que você não tá se comprometendo e se concentrando na sua. Porque assim, você poderia ter a mesma margem que ela, poderia ter tido o mesmo resultado que você teve, né, nessa operação, mas você tá tão preocupada com o entorno dela e com o jardim dela, que você tá plantando no dela, ela tá prosperando naturalmente, porque ela tá plantando no dela também? Ela também tá plantando no dela? Ela naturalmente tá indo pra frente, por quê? Porque ela não quer saber se você tá
ganhando mais que ela. Vocês estão no mesmo barco, porque vocês estão na mesma empresa, né? E você tá preocupado porque ela ganhou. Talvez não tenha sido o momento de você ganhar. E ela tava completamente descompensada. Sim. Justamente por isso que você tá falando. Então você vê a história prática, né? O exemplo prático que você vivenciou. Eu tenho centenas de casos assim também. É um caso seu, na verdade. Sim, dentro do nosso ecossistema, né? Uma aluna nossa. Então, de uma pessoa que está desconectada do arquétipo dela, que provavelmente aquela mulher, aquela aluna, não sei se ela era aluna ou outra, ela tá ganhando dinheiro. Por quê? Porque ela tá juntando um arquétipo do explorador, a pessoa que sabe ser o estrategista. São vários arquétipos juntos que fazem a pessoa ter sucesso no mercado financeiro. E isso tá fazendo com que ela veja coisas que aquela amiga que foi a nossa aluna não tá vendo. E aquela lá tá focando na que a outra tá fazendo e ela tá desconectada. Total. Ela tá apertando o botão, então. Ela não tá fazendo um trabalho de inteligência no processo dela, porque ali ela precisa ser exploradora, ela precisa ser inventiva, ela precisa ser estrategista para ela conseguir ganhar dinheiro. Sim. Então é um processo profissional muito complexo, intelectual, para você ter sucesso e performance no mercado financeiro. E na hora que ela tá focando no que o outro na baia do lado tá fazendo, ela não está fazendo o trabalho dela. Então ela tá só apertando o botão. Sim. Do que ela sabe fazer no automático do passado dela. Mas o que é novo do mercado, e o mercado muda a cada instante, ela não tá fazendo. E é por isso que ela não tá tendo resultado. Sim. A outra provavelmente tá se divertindo. Tá arriscando, tá sentindo um frio, um calafrio, mas ela tá se divertindo. Tá focada na máquina dela e tá ali operando. Exatamente. Então, isso é mais uma constatação de que a pessoa que está desconectada do arquétipo, do momento presente, a gente pode entender o momento presente como a conexão com o arquétipo, que é essa pulsão de vida que vem do arquétipo. Sempre vai ter um arquétipo operante em nós, predominante em determinado momento, ele pode mudar, mas ele sempre vai ter, meio que uma pulsão de vida, que traz um aprendizado oculto para que nós consigamos não precisar mais acessar esse arquétipo quando a gente precisar daquela virtude que aquele arquétipo possui. Tá, e é legal quem tá ouvindo a gente agora saber que assim, existe aqui e tem aqui. Se você tá nesse arquétipo, você pode chegar nesse aqui. Pode. Que você vai falar, né, mais pra frente. Pode. Fora a donzela, qual mais você gosta de exemplificar para as meninas que é atraente para os homens, por exemplo? Então a gente tem os arquétipos matriarcais, né? Então a donzela é um arquétipo quase matriarcal, um arquétipo maduro de feminilidade. Mas a gente vai ter também, assim, o arquétipo, a curandeira, como eu acabei de falar, que é essa mulher cuidadora, o arquétipo maternal, que é essa mulher que nutre, que aconselha, que acolhe, que está ali presente, né, para um processo de cura mesmo, emocional, de afetividade. Você tem a mulher que é a sábia, ou a Sofia, segundo Jung, que é aquela aconselhadora que está sempre dando o melhor caminho para alcançar um determinado resultado, com integridade e com virtude. Ela é inspiradora, Sofia, né? Ela é inspiradora, ela é muito inspiradora. É como se fosse a musa, né? Que é um outro tipo de arquétipo também. Essa musa, ela foi muito falada nas artes clássicas, né? Que cada artista tinha a sua musa, inclusive as mulheres também tinham as suas musas, as mulheres artistas. Que era a musa era a que fazia o artista ver algo além do mundano. Conseguia ver a beleza metafísica da situação. E aí a musa imprimia na mente do artista e o artista reproduzia aquilo numa expressão artística, tá? Que era uma expressão do belo, coisa que a arte moderna e pós-moderna não existe mais. Isso é dentro da arte clássica só, arte renascentista. Mas assim, todos esses arquétipos, inclusive a gente tem um arquétipo sombrio feminino também, que é o arquétipo da guerreira, que muitas pessoas acham que é um arquétipo positivo, mas na verdade ele não é, porque ele acumula muito mais vício do que virtude. Sim. Porque, assim, dentro da jornada de maturidade feminina, a força física, ela não é necessária para uma mulher se desenvolver como uma matriarca. Só que a persuasão, o conselho, o cuidado é essencial. Sim. Daí a gente pode falar, como que é o nome dessa que você falou? Guerreira? A guerreira. A guerreira. A gente pode trazer até um pouquinho para linkar com o começo do nosso episódio, que você falou, Ju, que Lacan, ele traz o animal muito presente, né? A narrativa. E o Jung não, que é aqui que você se apoia. Sim. E é completamente desproporcional, porque se a gente for ver no mundo animal, quem que sai para caçar? A leoa. E o leão fica lá. E tem que ser o contrário. Sim.
né? Então, e a gente vê muita mulher falando, eu sou uma leoa. Não Sim. queira ser a leoa da situação, né? E como ela equilibra isso? Então, deixa eu fazer uma breve explicação, porque que às vezes a gente tem algumas coisas invertidas no mundo animal, né? No mundo animal, o processo reprodutivo, ele acontece de uma maneira muito mais breve. Então, quando você tem, por exemplo, um leãozinho nascendo, ou um alce nascendo, ou um urso nascendo, que seja, qualquer animal que você quiser, o período de dependência do filhote da mãe é muito mais curto comparado com o período de dependência humana. Aí você fala, Lucas, tem animais que têm mais dependência. Não tem, porque a dependência humana dura 28 anos. É o que a gente sabe que demora para um ser humano estar 100% formado. Porque tem um elemento final que demora quase 10 anos para se formar. Na verdade, 28 anos. Só que assim, a formação principal dele acontece a partir dos 15 anos de idade, que é o córtex pré-frontal, que só vai ficar pronto com 28 anos na maioria das pessoas, porque é uma capacidade de raciocínio, de lógica, que a pessoa jovem, ela não tem. É uma capacidade de ver com profundidade situações, de conseguir entender efeitos, causas de primeiro grau, de segundo grau, de terceiro grau, de quarto grau, de quinto grau, de você conseguir ver as causas sistêmicas. É muito difícil você conseguir ver isso sem uma certa sabedoria, sem você entender de estratégia, de lógica. Quando eu aprendi isso, eu absorvi assim, eu acho que Deus colocou a gente nessa faixa de 28 anos, porque a gente precisa ter mais contato com pai e mãe, porque eles estão muito à frente dos 28, porque deve ter algum segredo ali. Sim. Eu sempre penso que Deus é perfeito e colocou esses 28 anos. Porque... Se você for pensar do ponto de vista de economia de energia da natureza, a natureza nunca gasta energia à toa, tá? Como que uma espécie animal, a espécie humana, Homo sapiens sapiens, conseguiu ser soberano e predominante na natureza humana, sendo que nós somos um dos mais frágeis. Sim. Porque a gente tem a nossa prole, dependendo da gente, de 20 a 28 anos, e os outros animais que têm muito mais força física, velocidade, vigor, resiliência, a temperatura, a dano. E a nossa espécie está com muito mais amparo e apoio do que antigamente. Ninguém mais mora no Exato. frio, Então você vai ter animais de um porte muito superior, com muito mais habilidades específicas, que se tornam adultos em 1 ano, em 6 meses, em 2 anos. E a gente demora 28. Sim. Só que a gente conseguiu construir um processo cooperativo, principalmente nos arquétipos matriarcais e patriarcais, que os animais não têm. Tá? Que é essa capacidade do patriarca exercer as suas funções e a matriarca exercer as suas funções, onde a gente tem rascunhos disso no reino animal, mas isso não é feito com a maestria que é feito no ser humano. Tá? Onde a mãe tem uma função muito específica, a matriarca tem uma função muito específica de nutrição, de acolhimento, de aconselhamento. Por que o aconselhamento é tão importante? Porque o ser humano tem linguagem. Sim. E a gente passa a sabedoria da nossa geração para a próxima através da linguagem, dos símbolos. Então você primeiro precisa ensinar símbolos para aquele ser humano novo, para depois você conseguir ensinar significado. Você não consegue ensinar significado antes de ensinar símbolo. Sim. Primeiro você ensina símbolo, depois você ensina construção gramatical dos símbolos, a ordem dos símbolos muda o significado, e depois você vai ensinar significado. E aí tem uma hierarquia de significados simples a complexos. Sim. A gente pode pegar uma coisa super simples, que é o quê? É uma faixa, uma placa escrito pare. É um símbolo de uma placa losango. A minha filha pequenininha não sabe o que significa. Só que em qualquer lugar do mundo você vai um adulto, vê aquela placa e fala, opa, tem que parar. Tem que parar. Porque senão tem perigo. Até é um símbolo abstrato, ultra complexo, como a Santíssima Trindade. Sim. Tá? Então, a gente tem essa hierarquia de símbolos de uma placa de trânsito até a Santíssima Trindade, que está dentro da esfera de análise da metafísica da simbologia, que um ser humano, a partir dos 28 anos de idade, começa a conseguir entender. Entendi. Com 18 anos, com 16, já começa a conseguir entender alguns significados? Consegue, porque ele faz a associação do símbolo com o significado. Sim. Mas até tem um meme que viralizou muito recentemente. É um cara adulto lá, sei lá, 30 e tantos anos de idade, e o cara tava atravessando uma ponte, a jornalista tava entrevistando ele, e tinha uma placa assim, ó, motos proibido atravessar a ponte, porque era uma ponte de pedestre, né? E a jornalista por você falou, deixa eu te perguntar uma coisa, você não viu que é proibido? Ele falou assim, não, essa placa eu vi que é proibido, mas não é o mesmo modelo que minha moto, não. Essa moto é diferente. Então a gente vê um homem adulto ainda preso na literalidade da simbologia para adulterar o significado. Sim, ele ainda tá no infantilismo. Ele queria fazer o que ele queria, por isso que aquele símbolo para ele é descartado. É proibido moto. Não, mas essa moto não é do modelo da minha.
Perfeito. Ele queria a literalidade, tinha que ser a moto do modelo da dele. Mas imagina se isso fosse uma realidade, como que a extensa seria a placa? Verdade. E todo mês que lançasse uma moto nova, teria que adicionar todas as placas do planeta por causa daquela literalidade daquele ser humano. Então, assim, a sociedade não se adequa ao ser humano, o ser humano se adequa à sociedade. Sim. E o que a gente vê acontecendo é exatamente isso. O que é a pessoa infantil? É a pessoa que quer que o mundo se adeque a ela. Que o mundo gira em torno dela. O que é esse homem? Esse homem, ele é um infantil. Ele tá querendo que a placa se adeque a ele. Ele fala, a placa não é da minha moto porque não é o mesmo modelo. Só que é a gente que se adequa à sociedade, a gente que se adequa ao mundo, porque a sociedade e o mundo existem muito antes da gente. Sim. Então a gente precisa entender como o mundo funciona, por isso. E tem que respeitar isso porque a gente vai embora e o mundo vai ficar aí, né? O mundo vai ficar. E outra coisa, a gente precisa viver umas boas décadas em silêncio, em estudo, em contemplação e observação, até a gente começar a formar algumas opiniões. A maioria das pessoas que tem 18 anos, 16 anos, elas acham que elas têm a solução para a guerra do Irã com Israel, da Rússia com a Ucrânia, para resolver a fome no mundo. Se a pessoa, você nem saiu do quarto do seu pai e da sua mãe ainda, você acha que você vai resolver o problema da fome no mundo? Sim. Você não sabe nem como funciona o seu bairro. Você acha que você sabe como funcionam os sistemas políticos mundiais? Só que essa é de uma soberba tão absurda, porque a pessoa troca significado por literalidade simbólica. Acha assim, não, mas é só você ir lá no estoque do supermercado aqui da região e a gente pega um avião e leva lá na África e distribui. A literalidade chega nesse ponto. Então, uma pessoa infantil, ela pensa desse jeito. E é exatamente isso que muitas narrativas terapêuticas ensinam. Se a pessoa acreditar na literalidade daquelas palavras, a pessoa se torna aquelas palavras. Mentira! Isso é mentira! Não é porque o cara disse que a placa não dizia que a moto era igual da dele que ele ficou certo, ele tá errado ainda. Continua errado. Ele continua errado, entendeu? Se tivesse uma autoridade ali que faz a gestão daquela ponte, que visse ele fazendo isso, ele ia tomar uma penalidade, ele ia sofrer as consequências. Sim. E pode ser que ele tenha sofrido até porque tá registrado. O sistema, viralizou, o Detran, ele pode dar multa depois que ele viu o ato de infração. Sim. Então, o que a gente tem dentro do processo de amadurecimento é a capacidade de ação e consequência. Sim. Sendo que a gente consegue entender o sistema, os efeitos sistêmicos das nossas ações em primeiro, segundo, terceiro, 10º grau. Isso é sabedoria. Sim. Por que a sabedoria é uma virtude de tão difícil aquisição? Porque você precisa... É quase como se você conseguisse jogar xadrez e conseguir ver 20 jogadas à frente. E ela é dolorosa às vezes, né? E é dolorosa, porque dentro do processo da metáfora de jogar o xadrez, eu sei que daqui a 20 jogadas eu vou estar com metade das minhas peças. Só que assim, qual é o objetivo do jogo de xadrez? É você vencer. Sim. Então assim, tudo bem, se eu for perder metade das minhas peças, não tem problema. Se eu estiver conseguindo ver aonde eu vou chegar no checkmate, é o preço que eu vou pagar. Isso é uma questão do qual é o preço que eu vou pagar dentro do meu desenvolvimento da virtude. Não tem problema. Só que quando a pessoa só vê o movimento da próxima casa, ela fala assim, pô, mas se eu colocar meu bispo aqui, eu vou perder ele, porque o cavalo dele vai comer o meu bispo. Ah, então eu não vou fazer. Tudo bem, mas você tem que pensar na próxima, e depois na próxima, e depois na próxima, e depois na próxima. Sabedoria é uma coisa muito difícil de você desenvolver, porque você precisa ter essa visão sistêmica de causas e efeitos no 5º, no 10º, no 20º, no infinito grau. Deus tem a visão de causas e efeitos infinita. Sim. Nós temos uma visão limitada pela nossa sabedoria. Quanto mais sábio a gente mais a gente consegue ver os efeitos de causa e efeito. Perfeito. Então, quando a gente consegue entender esses princípios, e quanto mais a gente se aproxima de princípios, mais a gente ganha amplitude de visão de causas. O Jung tem uma explicação, é genial essa explicação do inconsciente coletivo e dos arquétipos, porque você consegue entender por que as pessoas agem do jeito que elas agem em determinadas situações. Sim. É uma explicação, uma chave mestra. Tá. Que as outras linhas terapêuticas e filosofias, porque o Jung na verdade é uma filosofia, quase. É uma filosofia psicológica, mas é uma filosofia. Quando você consegue entender isso, você consegue desvendar muito dos comportamentos humanos. Então, a nível de correlação que a análise junguiana tem com a filosofia, com a teologia clássica e a metafísica é absurda. Legal. E pra gente ir pro final aqui do nosso episódio, dá uma dica, por exemplo, para essa mulher guerreira, porque você fala muito de inversão de polaridade, que ela pode estar mais yang, com consciência, porque a gente sabe que é natural do nosso cotidiano e do nosso público, né? A mulher que tem que trabalhar, sustentar a casa, né? Administrar um monte de questões. Então ela tá lá se vendo guerreira, mas ela quer virar a chave para ser uma donzela. Dá uma dica para as meninas, por favor. Sim. O arquétipo em si, ele não é bom nem ruim. Sim.
Sim. Todos os arquétipos, eles têm um elemento luminoso dentro deles, que é essa virtude intrínseca, tá? Quando você incorpora esse arquétipo, a mulher, ela se torna guerreira, ela tem que entender assim, tá, qual que é o propósito de eu me tornar guerreira? Desenvolver força, resiliência, fortitude, disciplina, tá? Então, eu desenvolvi isso, ok. Se eu desenvolvi disciplina e força de caráter, eu não preciso mais trazer toda a bagagem da guerreira, que pode ser uma coisa que ela interprete como uma certa severidade, uma certa agudeza de posturas, uma certa rispidez social afetiva, que ela associa com uma guerreira, que é a imagem mental que ela criou da guerreira, cada pessoa vai ter a sua. Ela fala assim, não, ser guerreira é ter disciplina. Eu entendi que o elemento central do guerreiro é disciplina. Comprometimento, propósito, talvez se for um guerreiro espiritual, mas basicamente é a força da disciplina, a força do hábito. Eu posso ser uma donzela disciplinada? Posso. Ou então, se eu incorporar o elemento da disciplina na donzela, eu vou continuar sendo uma guerreira. Sim. Ou o melhor da guerreira. Tá? Mesma coisa, por exemplo, um homem que está num aspecto sombrio do Dom Juan, do sedutor ou do amante. E ele teve uma vida incorrigível, mulherengo, saía com várias, não sei o que, agora ele quer ser um homem sério. Tá, mas como é que eu tiro esse mulherengo de dentro de mim? Você vai se transformar num grande patriarca, num líder, num homem disciplinado, num homem honrado, e você vai matar o Dom Juan dentro de você? Não, você vai direcionar o Dom Juan para a sua esposa. Legal. Ele tá lá ainda, ele aprendeu que é uma certa maneira de falar, de suave, de você falar as palavras certas ou fazer o que ela quer pra agradar. Só que dentro de um compromisso de longo prazo com a sua esposa, que você todo dia protege, que você honra, você esteja de bom humor ou de mau humor, você sempre está protegendo incondicionalmente. Sim. Quando você usa do arquétipo do Dom Juan com a sua esposa, você dá uma suavizada, você coloca um pouco de óleo na engrenagem e as coisas tendem a acontecer na direção que você quer. Muito bom. Então, o que ele fez? Ele tem um termo técnico para isso também, chama sublimar. Sublimar é o mesmo termo na química de você transformar algo em gasoso. Então, o elemento gasoso é o processo de sublimação, que é basicamente elevação. Você eleva, a sublimação é a elevação. A hora que a água evapora em vapor, ela se sublima. Sim. Então, o processo de você pegar um arquétipo menor, por exemplo, do amante do Dom Juan, que é um complexo neurótico, um arquétipo neurótico, e você usa ele, transmuta ele para você ser o amante dentro de casa com a sua esposa, você sublimou o arquétipo do Dom Juan. Você ilumina aquela sombra. Você iluminou aquela sombra, você não traz toda a bagagem de ser mulherengo, de ser infiel, de ser traidor, de não ter compromisso com nada, e você usa só o que tem de bom nele ali, que é aquela capacidade de ativar a libido feminina quando ele quer, porque ele sabe como, que é o que o Dom Juan tem, mas sem ter todo o viés negativo que vem junto com aquilo também, que é o viés vicioso. Muito bom, eu ficaria horas aqui com você conversando, mas a gente sabe que você tem onde elas buscarem mais conhecimento, Sim. né? Que é o curso de psicanálise. Se você quiser falar um pouquinho, fica à vontade aqui para elas. Acho que o curso de psicanálise a gente abre turmas, né? De 6 em 6 meses também. E se você tiver um chamado para você ser psicanalista, pode ser para homens ou pode ser para mulheres também, você quer entender com mais profundidade a mente humana, eu acho que tem 2 perfis principais de pessoas que fazem o curso de formação em psicanálise clínica. São as pessoas que querem se conhecer com muita profundidade, de maneira bem técnica e experiencial, né? E quem quer atender outras pessoas e ser um profissional da área da terapêutica. Se você se encaixar nessas duas, eu fortemente recomendo o curso de formação em psicanálise. Muito bom. Então deixa a nossa mensagem final para os nossos alunos e vamos para o próximo episódio, se Deus quiser. Eu acho que assim, não pode pirar muito no assunto de arquétipos, porque é um assunto com uma certa densidade, uma certa complexidade, mas é importante saber que existe isso. Tá? Então existem contextos psicoenergéticos, ideoafetivos que condicionam o nosso comportamento. A gente precisa saber que isso existe. Eu não preciso dominar 100% dos assuntos, mas eu preciso entender que esses arquétipos influenciam minha vida, sempre vão influenciar e sempre influenciaram a vida dos meus ancestrais também. Tá? Então saber isso já é um primeiro passo para a gente ganhar um pouquinho mais de autodomínio, um pouquinho mais de autonomia, um pouquinho mais de liberdade, porque o arquétipo por si só é inconsciente. Então quando eu sei que tem um arquétipo atuante, tipo assim, eu não sei qual é que tá atuante agora, mas sei que tem um. Qual que é? Obviamente agora é o arquétipo do professor que eu tô atuando. Tá. Que é a energia do arquétipo do professor. Então esse arquétipo ele vai tomar certas decisões, ele vai ter certas posturas, ele vai ter certas linhas de pensamento e sentimento que são inerentes do arquétipo do professor. Quando eu uso o arquétipo de maneira consciente, eu trago só a parte luminosa dele.
Tá. Eu não trago a parte viciada. Por exemplo, se eu tivesse num arquétipo preso do professor e eu fosse contrariado, eu ficaria envaidecido, entraria num debate com alguém, com raiva, porque eu queria me sobrepor racionalmente àquela pessoa que tá me contrariando. E isso é uma coisa que, quando você se torna um professor principalmente público, você precisa aprender a lidar. Sim. Tô dando um exemplo só do Lucas para ficar um pouquinho mais tangível, mas pegue qual é o arquétipo que você tá vivenciando nesse momento, qual que é o lado bom e qual que é o lado ruim. Perfeito. Essa consciência já te dá a capacidade de discernir. Perfeito. Muito, muito, muito obrigada. Foi muito bom. Obrigada Gratidão, pela Ju. oportunidade. Deus ilumine seu saber sempre. A viu? nossa. Obrigada para vocês que ficarem até agora aqui com a gente. Se você ainda não segue a gente, segue lá, curte, comenta, compartilha e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, gente. Obrigada.